Olá pessoal, eu sou Almir Bispo e vamos através dessa demonstração mostrar o uso do CSV.db para uso em bioinformática com aplicação em gerenciamento de dados genéticos. Eu quero salientar que aqui é um local residencial e eu quero pedir desculpa que em qualquer momento pode haver um barulho de fundo aqui inesperado. Eu quero que você ignore isso. E aqui é o seguinte, gostaria de apresentar nessa demonstração um excelente trabalho do Dr. Felipe Torres e seus doutorandos, porque ele é um professor universitário, tem vários alunos que estão fazendo um excelente trabalho. Então aqui o trabalho do Dr. Felipe Torres e seus alunos, podemos ver que eles criaram online um banco de dados referente ao genoma da leishmaniose, e você pode acessar então aqui o site dele, que é um excelente site, um excelente trabalho. Tem vários links aqui muito úteis para os principais sistemas do sistema de genomas e banco de dados de genomas. Então estamos aqui no site do Dr. Felipe, onde podemos observar que tem uma boa interface. Procura-se por aqui como pesquisar genes. Então o que acontece? Aqui nesse site do doutor, ele tem disponível além de ter várias ferramentas de busca para algoritmo de BLAST, e tem aqui, por exemplo, a gente pode digitar aqui o nome do gene. Veja seu nome do gene, que é 10100. É um gene que tem lá na base de dados deles. Então você digita aqui o nome do gene e clica Search. Ao clicar em Search, o sistema deles vai lá na base de dados dele e nos apresenta um resultado com um trecho do gene. No caso que estou offline, então online. Deixa eu ligar aqui minha Wi-Fi aqui e proceder com a pesquisa. Então vou atualizar aqui a imagem, atualizar o navegador e vou enviar o formulário. O site dele funciona perfeito. Eu que estava offline aqui, tive que ligar minha Wi-Fi. Então é um trabalho excelente, né? Tem aqui no Brasil, feito por esses especialistas, e eu gostaria que você que pertence a uma instituição, ou você é estudante, ou você é apenas um curioso sobre essa tecnologia, pudesse acessar o site dele, homenageá-lo por esse grande trabalho. E aí está sendo atualizado o nosso browser aqui com os resultados do browser. Aqui está o gene 10100, e aqui tem opção para você baixar também o arquivo, o resultado e visualização online. Esse excelente trabalho é feito pela equipe do Dr. Felipe Torres e seus doutorandos. E esse arquivo que você pode baixar aqui, ele tem um formato que é o formato FASTA. O formato FASTA é um formato mundialmente conhecido, no qual consegue-se fazer busca, pesquisa, armazenamento, categorização para dados de genomas. Então aqui no próprio site do Dr. Felipe e equipe, temos aqui um link para downloads, e foi onde eu vim nessa minha pesquisa e acessei esse link de downloads. E no link de downloads temos um arquivo no formato FASTA com todo o genoma da leishmaniose, que é um protozoário. Então vamos lá, clicar aqui em downloads, e na página de downloads vai nos apresentar então 3 formatos pelo qual a gente pode baixar os arquivos. No meu caso, eu preferi o FASTA porque eu já conhecia o formato, já tinha estudado sobre ele e achei que isso ia ser muito interessante para mim.
Qual o meu objetivo em pegar o FASTA? O arquivo formato FASTA, o meu objetivo era fazer uma rotina. Eu usei uma aplicativa do ID Lazarus, tem a ID Lazarus com Object Pascal. Eu fiz um programa que converte o arquivo FASTA para no formato CSV. No meu caso aqui, o CSV que é importante para mim é o delimitado por ponto e vírgula. Então ontem à noite eu fiz um pequeno algoritmo. Esse algoritmo ele conseguiu converter o arquivo FASTA do doutor aqui para um formato CSV. E lembrando que esse arquivo ele tem, aqui temos o arquivo FASTA, formato FASTA. Eu baixei aqui para o meu desktop, e aqui eu criei uma pasta específica para ele, e eu criei então a partir do FASTA que tem aqui já descompactado, tem quase 11 MB de memória que ocupa em disco. Eu converti ele então para formato CSV. Aqui eu converti ele para formato CSV. Que através disso eu pretendo trabalhar aqui no CSV CompDB a partir dessa base de dados com formato CSV. Então aqui está o excelente site do doutor. Agora vamos dar ênfase a uma outra parte aqui do nosso projeto. Vou minimizar essa aplicação e vou desconectar do Wi-Fi, porque o Wi-Fi consome uma banda de memória RAM e eu preciso de RAM para fazer esse vídeo. Então eu fechei ali o Wi-Fi e no momento não vou precisar de internet. Então temos aqui uma pesquisa que eu estou fazendo o seguinte. Aqui tem um script já escrito no meu CSV CompDB na versão desktop. Esse é o editor PSPad, o editor de texto comum, mas nesse caso aqui ele é especializado porque ele nos mostra os detalhes do código fonte. Escrevi um script CQL na entrada do parser do CSV CompDB na versão desktop. Então eu criei aqui, depois que eu criei e converti para CSV, e eu escrevi esse script e já fiz vários trabalhos nele. Primeiro, a partir da tabela LeixDB, que é o banco de dados todos, que é a tabela com o genoma da leishmaniose, eu criei a função de listar. Essa função de listar, ela consegue extrair a partir da tabela criada. A tabela lá tem o ID, que é o identificador do gênero, e tem a sequência aqui, onde escreve-se a sequência do gênero. Então eu criei a partir da listagem, a listagem do campo zero, para criar uma tabela de índice. Eu criei então a tabela LeixDB índices, e depois de criar a tabela LeixDB índices, eu copiei o campo listado da tabela LeixDB para a tabela de índice. Então eu criei uma tabela de índice. Vamos ver lá dentro do banco de dados FASTA. Tem uma tabela de índice no qual todos os índices dos genomas estão listados. Isso favorece caso busca de dados fragmentados, dados por índices. A busca de dados por índice é muito veloz. Então, para um banco de dados tipo de bilhões e bilhões de registros, isso é a melhor forma de fazer uma busca. Então temos aqui, estou abrindo aqui num bloco de notas a tabela de índices, LeixDB índices, com o nome de todos os genes catalogados lá na base de dados. Então, me desculpe. Então podemos observar aqui que foi listado uma tabela de índices. Outra função que eu usei também aqui foi conta, para contar dentro da base de dados LeixDB as ocorrências dessa segmento aqui. Esse exemplo foi feito e ele consegue pegar, por exemplo, a ocorrência de qualquer fragmento ou qualquer entidade que seja uma letra de uma base nucleica. Nessa função conta, você pode separar
as sentenças por ponto e vírgula dentro de parênteses. Por exemplo, se eu quiser fazer uma pesquisa de conta, aqui no caso está comentado, eu vou descomentar a função para poder ter utilidade. Se eu quiser, por exemplo, buscar todas as ocorrências de T, eu coloco T, ponto e vírgula, A, C, G. Então tem 4 bases. Se eu quiser que o sistema conte para mim quantas bases há de cada tipo, ele me dá o resultado então listado, tantas bases de T, tantas bases de C, tantas bases de G, tantas bases de A, em todo o arquivo. Então a função conta é muito importante para isso. No caso eu vou comentar aqui, deixar ele comentado porque eu não tenho necessidade de apresentar isso no momento. A apresentação aqui nesse foco é sobre a função recém-criada chamada DNA-Match. DNA-Match é uma função especializada. Aqui temos o seguinte: temos aqui um script SQL, porém ele está escrito não de forma inline ou em linha como aqui, mas ele está indentado dessa forma. Então temos o acesso à tabela HDB, que está no banco de dados FAST. Temos aqui a função DNA-Match, que vai procurar dentro da tabela da HDB aplicando a função, a execução dessa função. Então vamos buscar pelo ID dentro da tabela DNA-HDB, vamos buscar o ID 10100 e aplicar nesse registro que está lá na tabela essa pequena segmento. Ele vai comparar lá com esse segmento o início lá do gênero. Então a busca se dá pelo índice 0, que é o ID da tabela LastDB, e aplicará a função DNA-Match para o índice 1, que é o destino, que é a sequência. Então aqui já temos o resultado, e nesse resultado podemos observar que ele encontrou um valor significativo lá referente à porcentagem. Então por esse fragmento ele coincidiu em apenas 0,116 décimos do total da sequência do registro. É lógico que o tamanho da sequência é importante. Eu tinha copiado anteriormente, e já está aqui na memória do sistema operacional, aqui na memória do buffer, uma pequena demonstração. Eu vou então indentar aqui o código, vou indentar esse para o mesmo registro, o mesmo genoma. Eu vou indentar aqui o script, que eu quero fazer uma busca muito maior. Eu vou apagar aqui esse conteúdo que estamos aqui e vou indentar para poder caber mais dados. Eu vou fazer colar aqui o que já tinha sido copiado anteriormente para o clipboard. Vou dar um Ctrl V. Ele vai colar aqui então uma sequência real que existe lá no banco de dados, uma grande sequência. Lembrando que o passo de CSV com DB, ele ignora espaço com tab, ele ignora o clear, line fill, que é return. Então dentro do passe, embora ele esteja fragmentado em pilha, ele vai apresentar como uma sequência linear lá na entrada do passe. Então eu fragmentei em várias partes, eu posso fragmentar aqui novamente para você observar, mas é como se tivesse entrada linear. Então eu vou aplicar aqui execução. Eu vou rodar a entrada do passe, que é a entrada do banco, e ele vai ser executado. Estamos aguardando então a execução. A execução está sendo feita. Lembrando que eu estou fazendo um vídeo concomitantemente, portanto a memória RAM é pequena, então dá um pequeno delay entre as aplicações. E aí está sendo executada a função. Enquanto eu subo aqui no script para verificar como é que se encontra o script. Enquanto isso, está sendo executado.
está sendo executado. Aí está saindo a saída do resultado do banco. O delay é devido a ter muitos aplicativos concomitantes, principalmente captura de vídeo, e consome muita RAM. Aí está, o procedimento já foi respondido. Lembrando que o procedimento gastou 40 segundos, 40 segundos, esses dados podem ser melhorados. Se eu executar novamente, provavelmente deram um resultado mais rápido. Aqui é porque o sistema de gerenciador de thread teve que esperar a vez dele para ser executado. Aqui temos então o resultado numérico das proporções dos dados lá no registro. Então coincidiu em 81,68% dos dados. Eu vou fazer uma experiência, vou executar novamente. Dessa vez o resultado será mais rápido, porque a thread do sistema operacional e a sua latência, ele tende a armazenar a thread em buffer para requisições repetitivas. Aí novamente está sendo executado. Lembrando que para dados de bilhões de registros é sempre importante fazer um sistema distribuídos igual. Pelas pesquisas que eu investiguei, dizem que tem base de dados com 150 trilhões de bases. É uma coisa monstruosa de tamanho. Então é possível fazer dados distribuídos, computação distribuídas, clusters, além de buscas por índices, e antes de aplicar, por exemplo, uma rotina dessa, porque não faz sentido aplicar uma rotina dessa em dados brutos, né? Primeiro tem que fazer um refinamento a partir de trechos mais significativos. Por exemplo, usando a função algo, ela busca um trecho completo dentro de todo o conjunto. Lógico que só vai aplicar a função DNA match naqueles trechos que trouxe um resultado significativo. Neste caso aqui, olha só, embora a latência do sistema operacional demorou 1 minuto e 43, que é o tempo entre o disparo do banco, em que eu cliquei rodar e o banco começar a ser ativado devido à latência do meu sistema operacional. Porém, o procedimento do banco gastou apenas 5 segundos para fazer esse cálculo. Lembrando que eu tenho um pouco mais de 2 GB de RAM, e com máquinas um pouco melhores, tipo 4 GB, já dá uma performance bem melhor. Lógico que se aplicar isso a busca por índices, que eu não estou usando aqui, a performance melhora consideravelmente. Então coincidiu em 81,68% do caso, que é uma coincidência considerável. Lógico que analisar os dados genéticos em si não é minha especialidade. Minha especialidade é apenas criar os métodos que favoreçam aqueles desenvolvedores que trabalham com dados genéticos. E uma outra coisa que eu estou também pesquisando é sobre
é um novo paradigma. Eu quero criar um novo paradigma aplicado ao CSV com TB referente a dados genéticos. Por exemplo, essa sequência que estamos aqui observando é uma sequência de nucleotídeos baseada em 4 letras que representam os 4 tipos de ácidos nucleicos. Porém, eu tenho estudado um novo aspecto desse projeto, que é sobre transformar esses nucleotídeos em forma de novos dados, em forma de símbolos hexadecimais. E por que isso? Porque eu fiz um trabalho aqui, onde o trabalho é o seguinte: eu observando as bases, simbologia das bases de proteínas, elas têm dualidade, elas têm significância praticamente com ambiguidade com relação a nucleotídeos. Alguns símbolos de nucleotídeos e proteínas, elas são ambíguas. Então eu falei assim, eu vou criar uma nova simbologia, não ambígua, mas colocando todos os dados lá na base, só um dado lógico. Eu vou explicar aqui mais ou menos como é isso. Então eu fiz uma rotina, um programa, que ele consegue permutar até 8 casas, 8 casas, com a sequência de A, C, G e T, ou seja, ele faz uma permutação que dá em torno de 65.535 itens, que é na verdade o mesmo valor de um binário de um Word, 16 bits. Então eu consegui transformar esse valor binário de 16 bits em número hexadecimal, que representa então, cada número hexadecimal representa uma combinação dessa permutação das letras do nucleotídeo. Então eu consegui criar esse formato que descreve o hexadecimal, que é o cifrão, essa notação do objeto Pascal, cifrão, e aqui temos as letras que descrevem o número hexadecimal. Então eu crio uma tabela, essa tabela chama-se base hexadecimal, que dá 500 kilobytes. Essa tabela tem a listagem de todas as bases representadas em forma de hexadecimal. Portanto, se eu demonstrar aqui a base hexadecimal referente à primeira permutação, como sabemos, essa primeira permutação vai até a última permutação, que é cifrão FFF. E temos também uma base nucleica, temos as bases simbólicas, e as bases nucleicas, todas elas correlatas. Então vamos abrir a base simbólica, e as bases nucleicas. Então vamos abrir aqui essas bases. A intenção disso é que eu quero reduzir o tamanho dos dados em disco, ou seja, em vez de escrever todas as bases com todos os nucleotídeos, a gente escreve em disco apenas aqui as bases nucleicas permutadas por uma rotina de computador, todas elas permutadas, e elas são representadas também por bases simbólicas. As bases simbólicas são números inteiros que representam cada fragmento das bases nucleicas.
Mas para armazenamento, para economia de espaço em disco, a minha ideia é gerenciar esses dados através de símbolos hexadecimal. Então eu economizo em espaço em disco 35%. Ao invés de escrever essa sequência repetida várias vezes, eu posso repetir essa mesma sequência representada com base hexadecimal, o que vai me economizar 35% em disco e vai me melhorar em performance. Vamos supor que tem 157 trilhões de bases para escrever. Eu fiz um cálculo que seria necessário para um sistema totalmente distribuído, precisaria de aproximadamente 1.000 computador, 1.000 computador de capacidade razoável para fazer um sistema integrado. Você economizaria 35% desse recurso computacional. Então, aqui temos o exemplo que eu estou criando. Então, eu usaria a tradução final apenas na aplicação do usuário. Então, a base de dados estariam lá na nuvem, e o usuário do Instituto de Pesquisa, qualquer instituição pública ou privada, seria uma aplicação desktop com acesso através de socket e RPC, chamada de procedimentos, socket. Acessaria, trazia apenas as bases em formato hexadecimal, e apenas no cliente que ele seria convertido para um formato de base numérica. Isso economiza tráfego de rede, economiza recurso computacional e muito mais. Então, mesmo usando essa forma, você pode descrever uma grande sequência na busca, na query. Você pode escrever ela em formato hexadecimal. Mesmo que vamos supor que sobre 5 bases que não couberam na configuração final. Essas 5 bases elas podem ser digitadas no final de cada genoma, de cada identificador de genoma. Então é possível usar qualquer uma dessas 3 tabelas como um índice para qualquer aplicação que a pessoa for criar. Como eu não tenho nenhuma demanda na questão de genética, eu vou criando apenas os métodos que favorecem o processamento. Os métodos que favorecem o processamento. Lógico que são coisas boas que podem ser feitas com o processamento genético. Por exemplo, dados distribuídos em clusters, e usando, por exemplo, se você tem um instituto de pesquisa e seu instituto não tem recurso suficiente, é possível inclusive até criar um sistema desse, fazendo em clusters, até com Raspberry ou computadores menos potentes. Isso depende da quantidade de dados que você quer processar. No caso aqui eu tenho dado os parabéns ao professor Felipe Torres e sua equipe pelo trabalho que tem desenvolvido, e eu gostaria que você acesse lá o site dele, muito bacana. Aqui tem todos os dados referentes a eles, aos mantenedores do projeto. Eu então agradeço a sua visualização desse meu vídeo, e caso você tenha uma demanda aí a respeito desse assunto ou quiser cooperar com esse meu projeto, também como faço trabalho open source, e sim eu aceito doações. Se você tem um instituto de pesquisa, uma empresa ou uma pessoa fizer uma doação para mim, isso me auxilia também nesse projeto, porque esse projeto ele é um projeto estratégico. Você vê como TB é um projeto estratégico. Por exemplo, tem as funções tanto para DNA que eu estou implementando, como sistema para gerenciamento de dados e geoprocessamento. Eu agradeço a sua visualização e desculpe minhas falhas aqui na apresentação, porque eu não sou um bom apresentador. Meu negócio é apenas destrinchar as questões referentes ao processamento.
Eu agradeço. Obrigado.